Hoje eu quero te convidar a parar tudo o que você está pensando e vir para perto do coração de Deus. Porque existe uma palavra que atravessou gerações, que já consolou multidões e que agora eu vou declarar sobre a sua vida com toda a autoridade que vem do céu. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarda essa palavra dentro de você, porque ela não é apenas um versículo bonito para decorar em um quadro. Ela é a base de toda a fé cristã. Ela é a prova mais clara de que você é amado, mesmo antes de merecer, mesmo antes de entender, mesmo antes de acertar qualquer coisa. Repara comigo na primeira parte dessa declaração. Deus amou o mundo. Não amou apenas os que já estavam de vida arrumada. Não amou apenas os que nunca erraram. Não amou apenas os que já sabiam orar direito. Deus amou o mundo inteiro, incluindo você, exatamente como você está agora, com as suas dúvidas, com as suas quedas, com as suas noites difíceis e com as perguntas que você ainda não conseguiu responder. Esse amor não nasceu de um mérito seu. Ele nasceu do próprio caráter de Deus. Porque Deus é amor. E um amor assim não se cansa, não desiste e não coloca condição para começar a agir a seu favor. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de agora você entende, no mais profundo do seu ser, que você é amado. Não é uma frase de efeito, é uma verdade que muda a forma como você enxerga a si mesmo. Você para de se tratar como um erro e começa a se tratar como alguém que foi procurado, escolhido e amado antes mesmo de nascer. Toda a mentira que já te disse que você não é suficiente, que você não merece coisa boa, que você é um peso para os outros. Essa mentira perde a força agora, porque a palavra de Deus é mais forte do que qualquer sentença que falaram sobre você. Agora olha para a segunda parte dessa declaração. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso não é um gesto pequeno. Isso é o maior presente que já existiu. Deus não enviou um anjo, não enviou uma mensagem, não enviou apenas uma promessa distante. Ele entregou o que tinha de mais precioso, o próprio Filho, para que você tivesse um caminho de volta para casa. Esse é o tamanho do valor que você tem para Deus. Ele não mediu esforço, não mediu custo, não mediu dor, porque o amor dele por você era maior do que qualquer preço a pagar. Eu declaro que você compreende agora o seu valor real. Você não é definido pelo que os outros falaram de você, nem pelo que você mesmo pensou em um dia de fraqueza. Você é definido pelo preço que foi pago por você. E esse preço foi alto demais para que você continue se tratando como algo descartável. Renuncio agora a todo pensamento de que você é pouco importante, de que a sua vida não tem propósito, de que ninguém sentiria a sua falta. Essas ideias saem de perto de você agora no nome de Jesus, porque elas contradizem diretamente o que Deus fez por amor a você. Vamos seguir para a próxima parte. Para que todo aquele que nele crê, repara na palavra, todo aquele não é um grupo seleto. Não é apenas quem nasceu em determinada família, nem quem teve determinada trajetória de vida. É todo aquele sem exceção, sem fila de espera, sem exame prévio. Isso significa que essa promessa é para você agora, do jeito que você está. Não existe um pecado tão grande que te tire dessa lista. E não existe uma distância tão longa que Deus não consiga alcançar. Eu declaro que você faz parte desse... todo aquele... Você não está de fora. Você não ficou esquecido em algum canto. A porta está aberta para você entrar. E o único convite que Deus faz é para que você creia, que você confie, que você entregue a Ele o que você não consegue carregar sozinho. Se hoje você chega até aqui carregando culpa de decisões passadas, eu quero te lembrar que essa culpa não tem autoridade para te manter para fora dessa promessa. O convite continua de pé e ele é para você.
Chegamos agora em uma das partes mais poderosas desse versículo. Não pereça. Essa palavra carrega o peso de tudo aquilo que tentou te destruir, o medo que tentou te paralisar, a ansiedade que tentou tirar o seu sono, a tristeza que tentou te convencer de que não valia a pena continuar, a sensação de vazio que tentou te fazer acreditar que a sua vida não tinha sentido. Deus enviou o Filho dele exatamente para interromper esse caminho de destruição, para que você não fosse consumido por aquilo que parecia maior do que você. Eu quebro. Agora, em nome de Jesus, todo espírito de destruição que tentou se instalar na sua mente e no seu coração, eu declaro que você não vai perecer. A depressão não tem a palavra final sobre a sua vida. O desânimo não tem a palavra final sobre a sua vida. O medo da morte, o medo do fracasso, o medo de ser esquecido, nenhum desses medos tem autoridade para decidir o seu futuro. Você foi resgatado de um caminho de ruína para entrar em um caminho de vida. E esse caminho já começou agora. Enquanto você ouve essas palavras, e chegamos à última parte dessa promessa, mas tenha a vida eterna. Repara que essa vida eterna não é apenas uma promessa para depois que você partir desta terra. Ela começa agora. Ela é uma qualidade de vida que muda a forma como você enfrenta o hoje. É uma vida em comunhão com Deus, uma vida com propósito, uma vida onde você deixa de caminhar sozinho, porque agora você tem quem caminha ao seu lado, em cada decisão, em cada dificuldade e em cada conquista. Eu declaro que você recebe hoje essa vida eterna não como uma ideia distante, mas como uma realidade presente. A partir de agora, a eternidade já começou a operar dentro de você. Isso significa esperança renovada, significa propósito recuperado, significa a certeza de que a sua história não termina em derrota, porque você está ligado a alguém que já venceu a morte. Nenhuma circunstância que você está enfrentando hoje é maior do que aquele que te deu essa vida. Eu quero te convidar agora a fazer dessas palavras uma declaração pessoal. Não apenas algo que você ouviu, mas algo que você recebe para si. Diga com o seu coração: eu sou amado por Deus de uma forma que eu não preciso merecer. Eu fui comprado por um preço que mostra o meu real valor. Eu faço parte de todo aquele que nele crê. Eu não vou perecer, porque fui resgatado de todo o caminho de destruição. Eu tenho a vida eterna. E essa vida já começou a operar em mim, né? Agora, neste exato momento, se você está enfrentando uma noite difícil na sua mente, se você está lutando contra pensamentos que insistem em te dizer que você não é suficiente, eu declaro, em nome de Jesus, que esses pensamentos perdem força agora. A verdade de João 3,16 é maior do que qualquer mentira que você já acreditou sobre si mesmo. Você não é um acidente, você não é um erro, você é resultado de um amor que decidiu pagar um preço altíssimo para te ter por perto. Eu declaro cura sobre as áreas da sua vida que ainda doem quando você lembra. Eu declaro libertação sobre os pensamentos que insistem em te prender ao passado. Eu declaro paz sobre a sua mente, porque quem recebe a vida eterna também recebe o direito de viver em paz. Hoje, e não apenas depois, renuncio agora a toda ansiedade que tenta antecipar problemas que ainda nem chegaram. Renuncio a todo medo que tenta te paralisar diante do futuro. Você não caminha sozinho, e isso muda completamente o peso que você carrega. Eu declaro sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre seus relacionamentos, que o mesmo amor que salvou a sua vida também tem poder para restaurar o que parece quebrado. Nenhuma situação está fora do alcance de quem entregou o próprio Filho por amor ao mundo. Se Deus não poupou o que Ele tinha de mais precioso para te alcançar, Ele também não vai poupar esforço para cuidar dos detalhes da sua vida que hoje parecem impossíveis de resolver. Eu declaro que você recebe coragem para recomeçar onde for necessário, coragem
para pedir perdão onde você errou. Coragem para perdoar quem te feriu. Coragem para acreditar de novo depois de tantas decepções. A vida eterna que você recebeu não é uma vida passiva, é uma vida que te dá forças para agir, para mudar de direção, para deixar para trás tudo aquilo que te mantinha preso a um caminho de destruição. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a sua identidade não é mais definida por quem te rejeitou, por quem te abandonou ou por quem te fez sentir pequeno. A sua identidade é definida por quem te amou o suficiente para entregar o próprio filho por você. Isso te torna alguém de valor incalculável. Isso te torna alguém que tem propósito. Isso te torna alguém que não precisa mais viver implorando aprovação, porque você já foi aprovado pelo maior amor que existe. Eu declaro, agora, o rompimento de todo padrão de medo que passou de geração em geração na sua família. Se você cresceu ouvindo que a vida é sempre difícil, que as coisas boas elas não duram, ou que Deus está distante e indiferente. Essas crenças perdem força diante da verdade de João 3,16. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira não muda de caráter conforme a sua história pessoal. Ele não te ama menos por causa do que você viveu. E ele não vai te tratar como as pessoas que te machucaram te trataram. O amor dele é constante, mesmo quando tudo ao seu redor pareceu instável. Eu declaro coragem sobre decisões que você tem adiado por medo de errar. Talvez seja uma mudança de direção no trabalho, uma conversa que você precisa ter, um perdão que você ainda não conseguiu conceder ou um cuidado com a sua saúde que você tem evitado enfrentar. A vida eterna que você recebeu não te isenta de agir. Ela te dá segurança para agir. Você não precisa mais tomar decisões a partir do medo de ser abandonado ou rejeitado, porque você já sabe que existe um amor que nunca vai te deixar. Isso muda completamente o tipo de coragem que você consegue exercitar a partir de hoje.